Olá, amados, vamos dar continuidade aqui à ministração da palavra do Senhor. Esse é um dos riscos que nós corremos, né, quando nós estamos aqui de forma remota. Acabou o espaço naquele primeiro vídeo, mas então vou finalizar nesse vídeo, amém? Então nós estávamos falando, né, acerca do cenário onde está constituído as multidões e os escribas nesse texto, e nós estávamos indo falar sobre a segunda característica desses homens, então, aqui, desse embate deles com a pessoa de Jesus no texto que nós acabamos de ler. Então, a segunda coisa que eles vão debater, né, que vai estar explícito no texto aqui agora, é acerca da crença deles que só Deus tem poder para perdoar pecados. E isso fica muito claro lá no versículo 7. E Jesus, ele vai concordar com essa afirmação. Para Jesus, essa afirmação aqui é verdadeira. E, no entanto, que no versículo aí de número 10, número 9, Jesus, ele vai dizer assim, que o Filho do Homem tem poder, tem autoridade para perdoar pecados. Quando Jesus usa essa expressão, eles tinham conhecimento da cultura, dos ensinamentos deles, que dizia que o Filho do Homem era o título para o enviado de Deus, para o Messias que viria. Então Jesus se auto-intitula esse homem, esse filho, esse enviado de Deus. Mas ainda assim eles não acreditaram em Jesus. Eles preferiram crer nos seus ensinamentos, nas suas doutrinas humanas, né? Eles não creram na palavra, nos incontestáveis, né, sinais que Jesus deu nesse texto de que de fato ele também era Deus. Porque sim, querido, Jesus era homem, mas também era Deus. Porque ele precisava ser as duas coisas para nos salvar, né? Então, Jesus, como Deus, ele abriu mão da sua glória e do privilégio de Deus. Mas ainda assim, ele continuava sendo Deus. E uma das provas que ele deu de que ele era Deus foi quando no versículo 8 vai dizer que Jesus conhecia os pensamentos. Então é a primeira prova que Jesus deu de que ele era Deus, porque só o Senhor conhece os nossos pensamentos. O segundo momento foi quando Jesus, ele diz ao paralítico, bem mais específico lá em Mateus, nessa narrativa, que Jesus usa a expressão também, tem de bom ânimo, filhos, estão perdoados seus pecados. Essa expressão, tem de bom ânimo, que Mateus usa na narrativa, nessa mesma narrativa, deixa claro para nós que esse homem estava desmotivado, estava desencorajado, muito provável pela culpa do pecado. Então Jesus aqui está dando um segundo sinal de que ele era Deus, porque ele teve poder de perdoar o pecado. E outra coisa que deixa claro que ele era Deus é que quando o Senhor nos perdoa os pecados, muitas das vezes, né, a enfermidade, ela nos acomete, né, de acordo por conta da nossa alma que está doente. Então Jesus, ele perdoa, libera a alma daquele homem, e então o milagre também é desencadeado no físico dele, e é o terceiro momento, é a terceira prova que Jesus deu para eles, que está lá no versículo 12, quando aquele homem levanta fisicamente e ele toma o leito e vai para sua casa curado. Então Jesus, ele manifestou vários sinais de que ele era o Senhor, de que ele era Deus também, mas aqueles homens preferiram se apegar e se agarrar às suas verdades, aos seus ensinamentos, às doutrinas humanas, do que acreditar nas palavras e no próprio poder de Jesus manifesto naquele lugar. O próprio Jesus, lá em João 6, ele vai dizer, né, para nós, ele vai dizer assim: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Quem comer este pão que eu vos dou, viverá eternamente. Jesus, então, estava convidando eles a participar de um novo banquete, a se alimentar agora com um novo alimento espiritual, mas eles não quiseram, eles rejeitaram. E quem estava lá? A multidão e os escribas também, né, os fariseus, os mestres da lei. E eles preferiram se agarrar no seu próprio ensinamento do que crer em Jesus. Então, amados, o que eu quero dizer para você nesse dia é: não se permita se endurecer, se enrijecer, né, se engessar em ensinamentos, em verdades humanas. Porque quando nós nos levamos por esse caminho, nós nos fechamos para a verdadeira verdade que está diante de Jesus. Então, que nós possamos deixar que Jesus ministre a verdade dele sobre a nossa vida. Esses homens quiseram ensinar Jesus qual a maneira certa que ele deveria se postar, qual a maneira certa que ele deveria se movimentar, a maneira certa que ele deveria agir, como ele deveria ser, que de fato ele não era o Filho de Deus. Eles queriam mostrar a Jesus qual a maneira que ele tinha que viver, né?
E eles ignoram, então, a orientação de Isaías. Lá no capítulo 29, diz assim: e o vaso poderá dizer ao olheiro, ele nada entende sobre o ofício? Em Romanos 9 vai dizer também: poderá a criatura aconselhar o Criador, aquele que o formou? Então nós vemos aqui que a Bíblia nos orienta que nós somos criatura, vasos. Deus é o Criador, Deus é o olheiro. Nós não podemos dizer para Deus qual é a maneira certa de fazer as coisas, qual é a maneira certa de agir, o tempo certo de agir, de se manifestar, como ele deve se portar, porque ele é Deus. Ele é o Senhor, nós não, nós somos criaturas, nós somos servos. Então, amados, continue firme no Senhor, mas não questione o que o Senhor está fazendo como esses homens fizeram. Eles eram tão cultos diante dos homens, mas tão vazios diante de Deus. Então, se abra para a palavra de Jesus e permita que Ele te ensine, te revele, né, as verdades